Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e médico nutrólogo titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há alguns anos proibiu o uso de alguns medicamentos que eram usados no Brasil para o tratamento da obesidade. Mais especificamente, a anfepramona, o fempreporex e o mazindol, que eram medicamentos já usados há décadas para esta intervenção farmacológica do emagrecimento e que infelizmente foram proibidos e que nós continuamos por todos os meios políticos, científico e técnico solicitando que essas medicações voltem a serem liberadas para uso. Por quê? Porque ao longo de tantas décadas elas foram seguras, apesar de alguns aspectos controversos que estavam muito mais ligados à forma prescritiva errônea do que propriamente a efeitos colaterais de quem fazia a prescrição correta. Então, vamos falar sobre a visão psiquiátrica sobre os medicamentos catecolaminérgicos. No caso, especificamente esses três, fempreporex, anfepramona e mazindol. E se na sua ação anti-obesidade, se temos mais fatos ou mais mitos. Então, os catecolaminérgicos, existem problemas conceituais. São anfetaminas? Do ponto de vista farmacológico, bioquímico, não são anfetaminas por conta da diferença da estrutura farmacológica do que são as anfetaminas propriamente ditas. Além do mais, são derivados anfetamínicos? Durante o processo de metabolização, alguns passam a ter uma semelhança bioquímica de anfetaminas. E são estimulantes? Ou seja, são medicamentos que de fato têm parte do seu efeito farmacológico que aumenta a atenção, a concentração, o nível de alerta. Algumas pessoas de fato relatam insônia, principalmente no começo da prescrição, algum nível de taquicardia, que os pacientes chamam de batedeira, mas que quando isto acompanhado pelo médico de maneira muito próxima, tem o mínimo de impacto sobre a qualidade de vida e que logo depois dos primeiros dias em que é possível ter alguns efeitos colaterais, o paciente já começa a ter os resultados do emagrecimento sem tantos efeitos desconfortáveis. E essas bolinhas, que é uma nomenclatura que muitos usam, especialmente os leigos, logicamente que, apesar de ter uma interpretação de bolinha que não é científica, pode ser qualquer um que queira e que aqui não faz sentido, estando falando de uma parte técnica. E, então, nós denominamos esses três medicamentos como pertencendo à classe dos catecolaminérgicos. Então, os catecolaminérgicos apresentam esse efeito anorexígeno, ou seja, eles são capazes de reduzir a sensação psíquica e até física de fome, o que faz com que tenha um efeito direto no tratamento da obesidade, que os nossos pacientes passam a ter menos apetite, o que não elimina o apetite. E, a partir daí, com menor ingestão alimentar e calórica, tem como uma parte de efeito do tratamento do emagrecimento, que, logicamente, o emagrecimento jamais nós consideramos como sendo exclusivamente tratável por medicamento. Necessariamente precisamos incluir atividades físicas mais reeducação alimentar. A reeducação alimentar para que o paciente possa ter todos os grupos alimentares nas suas refeições e em quantidades menores. E a atividade física, muito importante, porque quando há emagrecimento sem atividade física, tem também perda de massa muscular, que é onde há o maior consumo energético das calorias que são ingeridas. Portanto, a atividade física procura preservar ao máximo e até aumentar a massa muscular e a diminuição da massa gordurosa. Enfim, então, não é o fato de estarmos defendendo o uso, a volta, não é o fato de estarmos defendendo que os medicamentos catecolaminérgicos voltem a ser prescritos, que exclui o fato de que continuamos responsáveis por, além da prescrição médica medicamentosa, também termos a prescrição de atividade física e de reeducação alimentar dos nossos pacientes. Então, promove a liberação de neurotransmissores, especialmente noradrenalina e dopamina, e aumentam a neurotransmissão catecolaminérgica no sistema nervoso central. Então, o FDA, que é o órgão correspondente à Anvisa no Brasil, ele coloca como sendo o grupo 4, menor poder para induzir dependência. Então, esses medicamentos, eles
aquilo que se discute muito, que causariam dependência, que causaria um efeito desastroso sobre a saúde das pessoas, ele é, no mínimo, controverso e, para nós que defendemos a volta da oficialização desses medicamentos, ele é, entendemos como sendo totalmente defensável o que nós estamos querendo, porque eles estão classificados com o menor poder para induzir dependência, ou seja, dizer e fundamentar como um dos motivos para a retirada desses medicamentos do mercado que eles induziriam a dependência é totalmente impertinente. Então, eles fazem o aumento da liberação de dopamina, tem um efeito estimulante, o que explica, em parte, o seu potencial de abuso e dependência. Não significa necessariamente que as pessoas em uso, prescrito por médico, acompanhado por médico regularmente, que fazem uso dessas medicações, que foram proibidas, que levem à dependência. Elas possuem um potencial de causar dependência, mas nas nossas experiências passadas, o que levou alguns pacientes a desenvolverem sintomas correspondentes à dependência química dessas substâncias, quando pacientes usaram especialmente esses produtos adquiridos no mercado negro e que usaram de maneira inapropriada na visão e na perspectiva médica, ou seja, usaram como automedicação e adquirido de forma ilegal. Então, o Fempraporex é uma medicação que tinha como nome comercial Desobese M, na apresentação de 25 mg. A anfepramona, do Alid S, 25, 50 e 75 mg. E o Mazindol Fagolipo, 2 mg. Então, esses eram os medicamentos que fazíamos uso prescritivo como parte do tratamento da obesidade. Em nenhum momento nós, médicos, especialistas que defendemos essa prescrição, deixamos de valorizar em nenhum momento que, assim como a prescrição medicamentosa, a prescrição de atividade física e de a dieta adequada fosse parte do tratamento. Então, a dietilpropiona, anfepramona e mazindol são eficazes, ou seja, os estudos da maioria antigos, ou seja, de 30 anos ou mais e de curto prazo, ou seja, esses medicamentos sim têm eficácia no tratamento da obesidade, como a parte farmacológica. E estudos, na maioria, antigos e poucos estudos clínicos foram publicados com o Fempraporex. Portanto, esses catecolaminérgicos, daquilo que se também discutiu muito, que não tinham estudos sobre eles, a prática clínica mostra que pouquíssimos pacientes tiveram efeitos colaterais mais danosos, como, por exemplo, desenvolverem sintomas psicóticos. E, novamente, muitos desses pacientes que desenvolveram efeitos colaterais mais graves ou desenvolveram dependência é porque ou não tinham um processo prescritivo adequado, como, por exemplo, o paciente tinha histórico de sintomas psicóticos e o médico não perguntou isso na anamnese e prescreveu o medicamento. Logo, desenvolveram e expressaram sintomas psicóticos. O paciente tinha histórico de depressão grave. O médico não perguntou, prescreveu, esse paciente voltou a apresentar depressão grave. Ou seja, de fato, algumas vezes, por impropriedade prescritiva, esses medicamentos acabaram causando algum nível de dano. Mas, na maioria das vezes, quando eram muito responsavelmente prescritos e acompanhados, não havia esse desenvolvimento de sintomas com efeitos colaterais graves, fora algumas exceções, como acontece em qualquer ação terapêutica. Então, o Fempraporex, de 25 a 50 mg, 1 a 2 tomadas, alguns efeitos colaterais realmente que ocorriam eram irritabilidade, insônia, ansiedade e até euforia. O que, logicamente, podia ser muito bem minimizado quando o médico, em sua anamnese ou nas suas evoluções consecutivas ao início do tratamento, perguntasse sobre esses sintomas e aqueles que fossem menos graves tenderiam a passar nos primeiros dias, os que fossem muito graves levaria à troca de medicação e os que fossem de efeito colateral razoável, mas que tivessem um ganho no emagrecimento, colocar o médico numa balança e tratar esses efeitos colaterais se o efeito terapêutico era mais importante que o efeito colateral. O Fempraporex, então, com algumas contraindicações de distúrbios psiquiátricos, epilepsia e alcoolismo crônico. Ou seja, alguns pacientes
com o uso de Fempreporex que tiveram prejuízos, eles que especialmente não tiveram, antes da prescrição, um estudo adequado com coleta de informações na anamnese. Portanto, o mais importante, então, é atualizar os médicos, é informar os médicos, é instruir os médicos sobre as indicações e as contraindicações desses medicamentos, ao invés de proibi-las. Então, o Fempreporex, como precauções e advertências, um medicamento que age no sistema nervoso central, então, dá irritabilidade, tensão, insônia, confusão e ansiedade. Vertigem, tremor, reflexos hiperativos, fraqueza e dor de cabeça. Então, esses são alguns sintomas, inclusive muito bem registrados na bula por parte da indústria farmacêutica. O que faz, então, mais uma vez, defendermos que muito melhor do que proibir ou manter a proibição desse medicamento é voltar a oficializá-lo e, por exemplo, fiscalizar mais os médicos depois de instruí-los sistematicamente por videoaulas, em congressos, como a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, muito bem faz. E sobre a anfepramona. Então, a anfepramona é um noradrenérgico, está contraindicado em diabéticos com arritmia ou insuficiência cardíaca e apresentava-se na dosagem de 40 a 120 mg como sendo terapêutica, 1 a 2 tomadas por dia, boca seca, turvação visual e arritmia. Então esses são alguns dos efeitos colaterais que poderiam acontecer, que felizmente não ocorria na maioria dos pacientes, muito pelo contrário, era mais como exceção do que regra, e nesses que apresentavam esses sintomas, também eles tendiam a ser transitórios, ou seja, temporários, apenas na primeira, segunda, terceira semana, no máximo quarta. E logicamente, quando o paciente relatava que esses sintomas estavam intolerantes, que não era possível conviver com os mesmos, devido ao nível de prejuízo funcional, eles eram substituídos. E a anfepramona. Contraindicações da anfepramona, então, antecedentes e distúrbios psiquiátricos. Cabia ao médico, antes de fazer a prescrição para um paciente obeso da anfepramona, de perguntar sobre histórico de esquizofrenia, histórico pessoal familiar de esquizofrenia, histórico de sintomas psicóticos, de delírio, alucinação, discurso desorganizado, comportamento desorganizado, como parte de doenças mentais, como, por exemplo, depressão com sintomas psicóticos, transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos, alcoolismo crônico, pacientes com histórico de uso de álcool em quantidades importantes por médios e longos períodos e que tivessem até recebido tratamento para essa necessidade, também precisavam ser exclusos desse processo. E propensão ao abuso de medicamentos. Então, pacientes que tivessem relato de uso excessivo de benzodiazepínicos, os ditos calmantes, medicamentos de receita azul, ou que tivessem feito abuso ou tivessem histórico de dependência de maconha, cocaína, crack, tabaco, álcool, também eram pacientes que deveriam não ser inclusos nesse processo prescritivo. Ou seja, continuamos afirmando que o problema em relação aos catecolinérgicos muito mais era de processos prescritivos que não consideravam esses dados do que da medicação em si. Anfepramona, precauções e advertências. Insônia, nervosismo, irritabilidade, manifestações depressivas e utilização prolongada sem, especialmente, novamente enfatizo, muitos e muitos pacientes que tiveram problemas graves com anfepramona, eles faziam uso de medicamento adquirido no mercado negro, infelizmente. E quadros mais severos incluíam intoxicação crônica com distúrbios psicóticos semelhantes à esquizofrenia. E alterações graves como diminuição da concentração e modificações da personalidade. Dessa maneira, então, estamos falando de anfepramona, de fato, como tendo o potencial, como de fato tendo riscos do desenvolvimento de alguns sintomas notórios, importantes, que levariam a prejuízos para esse paciente. Mas que, se na anamnese fosse perguntado sobre o histórico desses sintomas, minimizaria muito o risco deles acontecerem. Anfepramona, então, mais precauções e advertências, prescrever de forma descontinuada.
período de 4 semanas, tratamento mais prolongado, poderá acarretar farmacodependência e distúrbios psicóticos graves. Ou seja, aqui o fabricante, no caso, essas informações foram tiradas da bula do fabricante Axê, então precauções e advertências são colocadas de maneira clara na bula, o que faz com que o fabricante cumpriu muito bem o seu papel de orientar sobre as limitações desta prescrição. Enfim, o que não faltam são informações para facilitar essa prática segura. O Mazindol de 1 a 3 mg, então, 1 a 2 tomadas por dia, possibilidade de efeitos colaterais como hipertensão e constipação, e não é derivado da feniletilamina. Enfim, o Mazindol, uma medicação super importante e que também tem aí, com referência da literatura científica brasileira, as possibilidades de efeitos colaterais. No caso de constipação, poderia ter uma flexibilização na dose para diminuir o impacto desconfortável desse efeito colateral, ou apenas, às vezes, a mudança do tipo de alimentação já revertia esse efeito colateral. Hipertensão, também, muitas vezes, com a própria redução do peso e com a mudança do cardápio alimentar, esse efeito colateral não acontecia. E se o paciente era hipertenso grave, com uso de 2 ou mais medicamentos, caberia ao médico, com o seu bom senso clínico, nem fazer essa prescrição. Então, contraindicações do Mazindol. Estado de agitação, ou seja, correspondente, por exemplo, ao histórico de esquizofrenia, correspondente ao histórico de transtorno afetivo bipolar, e sempre perguntar sobre o abuso pregresso de drogas, tanto listas álcool e tabaco, como listas maconha, cocaína e crack, com risco, inclusive, de isquemia cerebral também. Então, precauções do Mazindol para pacientes com histórico de sintomas psicóticos, delírio, alucinação, delírio como alteração do pensamento, como uma interpretação distorcida da realidade, alucinações como sintoma psicopatológico de percepção sensorial sem estímulo sensorial, como, por exemplo, ver imagens, pessoas, situações que outras pessoas não estão vendo, ouvir vozes, sons, eventos sonoros que outras pessoas do ambiente não ouvem, também discurso amplamente desorganizado ou comportamento amplamente desorganizado. Então, o Mazindol, nesses pacientes com histórico de um desses sintomas psicopatológicos, delírio, alucinação, discurso organizado, comportamento desorganizado, estaria contraindicado. Está colocado como precaução, mas eu, particularmente, para os meus pacientes que tinham esse histórico, nem fazia esse uso. E devem ser observados com rigor. Mais importante, a recomendação era nem fazer esta prescrição para pacientes que, nos antecedentes pessoais e familiares, tivessem esse histórico. Então, em um artigo do Ambulim, que é um grupo de estudos, pesquisa, ensino e assistência do Instituto de Psiquiatria da USP, tem um artigo lá de 2004, então, como colocando sendo drogas utilizadas para o tratamento em curto prazo. Aqui, coloca que eles são derivados clinicamente das anfetaminas, fala sobre a possibilidade de desenvolverem sintomas e síndromes psiquiátricas, como surtos psicóticos, síndromes depressivos ou de mania. E tem como conclusão desse artigo do Ambulim que as drogas anorexígenas, apesar de eficazes, devem ser usadas com cautela e por curto período de tempo. Ou seja, essa conclusão, que aqui foi resumida, ela fala muito bem, um resumo de tudo que nós defendemos. Ou seja, elas são eficazes e devem ser usadas com cautela, assim como outros psicofármacos, outras medicações de atuação no sistema nervoso central. Ou seja, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, sim, precisam, merecem, devem ter uma responsabilidade redobrada do prescritor e do receptor dessas prescrições, que são os farmacêuticos. Mas, quando prescritas a partir de uma avaliação médica rigorosa, com exame psíquico, exame físico, histórico pessoal, familiar, enfim, com anamnese rica, é muito possível de excluir os pacientes que beneficiariam menos dessas medicações
e beneficiar muito os pacientes que poderiam ter resultados positivos com esses medicamentos, no caso, para o emagrecimento. Então, o tratamento dos efeitos colaterais específicos dos catecolaminérgicos. Logicamente que nós temos aí pacientes que usaram essas medicações de maneira inapropriada por sua própria responsabilidade, mesmo depois de terem tido uma prescrição médica. Pacientes que usaram esses medicamentos de maneira inapropriada porque adquiriram no mercado negro. E pacientes que usaram essas medicações mesmo com prescrição médica responsável e que desenvolveram alguns desses eventos possíveis já falados. É possível tratar? Sim. Não me lembro, ao longo de tanto tempo acompanhando pacientes com esse perfil, tanto de benefício dos catecolaminérgicos, como também de efeitos colaterais dos catecolaminérgicos. Um ou outro caso, como exceção, desencadearam sintomas graves que cronificaram. A maioria deles que desenvolveram esses sintomas puderam ser tratados com ótimos resultados, revertendo esses sintomas de maneira definitiva. Então, logicamente que há um grupo de pacientes, ainda mais numa população heterogênea geneticamente como a população brasileira, então tem um nível de imprevisibilidade de efeitos colaterais que inclusive nem constam em bula ou na literatura científica como sendo dos mais comuns, mas que acontecem em alguns pacientes. Então, sempre abordagem sintomatológica suportiva, ou seja, se o paciente tem náusea, o tratamento com... Enfim, acho que deve classificar os sintomas de efeitos colaterais como sendo leves, que são aqueles que o paciente suporta bem e que apenas continuando o uso da medicação, logo esses sintomas vão desaparecer. Aqueles mais desagradáveis, mais suportáveis, que podem ter o tratamento com sintomáticos. Por exemplo, se o paciente tem uma cefaleia, dor de cabeça, que é desconfortável, mas é suportável. Se melhora com dipirona, paracetamol, ok. Toma esses sintomáticos durante um tempo, que provavelmente a cefaleia vai ceder e não vai precisar mais continuar usando a dipirona, por exemplo. Se o paciente tem náusea, que é suportável, mas que é incômoda, vê se responde com Plasil. Se a metoclopramida resolve esses sintomas temporariamente, ótimo, usa um tempo, vê se com a retirada da metoclopramida, que é o Plasil, se esses sintomas apareceram. Muitas vezes apareceram, segue o uso do catecolaminérgico. E se tem uma síndrome depressiva, uma síndrome psicótica, que desenvolve sem que tenha tido esse histórico anterior, aí logicamente acho que o bom senso médico faz com que esses medicamentos não continuassem sendo prescritos e sempre manutenção de funções vitais, controle de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, glicemia, são sintomas que são características e dados clínicos que devem ser mantidos sob rigoroso controle. Prevenção. Então, como que nós preveníamos responsavelmente o desencadeamento de efeitos colaterais mais importantes nesses pacientes? Fazendo uma história clínica e psiquiátrica minuciosa, ou seja, fazendo uma história clínica que, dentre, lógico, muitos outros fatores, nunca deixasse de perguntar sobre o histórico de hipertensão, de diabetes, que são doenças que têm uma repercussão negativa com o uso desses medicamentos, principalmente se nas formas graves, como por exemplo diabético, com necessidade de uso de insulina, e hipertenso com o uso de 2 ou 3 medicamentos. Também fazer um exame psíquico é básico, sabendo especialmente se o paciente apresenta ou apresentou sintomas psicóticos de delírio, alucinação, discurso e comportamento desorganizado, se o paciente apresentou sintomas depressivos prévios, ansiosos prévios. Então, quando se faz essa organização, tem enorme probabilidade de o tratamento prescritivo ser de melhor efeito possível. E exclusão de possíveis transtornos mentais presentes e passados, e com perguntas direcionadas, sempre foi muito possível trazer o tratamento mais eficaz possível e o de menor efeito colateral máximo. Então, overdose. Alguns desses pacientes, por acidente, por intenção suicida, acabaram fazendo overdose do uso desses medicamentos. Então, nós temos como alguns dos efeitos colaterais delírio 1 ou delírio, que é aquela característica clínica do paciente ter um quadro confusional, ora persistente, ora interrompido, especialmente pior à noite. Convulsão, nistagmo, que são aqueles movimentos alterados dos olhos, crise hipertensiva, precordialgia,
arritmia cardíaca, hepatite tóxica, hipertermia, coma. Esses casos de overdose, eu não atendi nenhum, mesmo quando trabalhava em hospital, e eles, se aconteceram pelos relatos que tivemos de colegas, foram, felizmente, reversíveis e sem dano permanente para o paciente. Então, o tratamento dos efeitos colaterais sempre com suporte clínico e se desenvolveu sintomas psicóticos, transitórios, antipsicóticos temporariamente, se desenvolveram sintomas ansiosos, temporários, uso de benzodiazepínicos também de forma temporária, porque benzodiazepínicos são medicamentos, aqueles prescritos sem receituário, talonado, azul, B, que os pacientes chamam de tarja preta, ou seja, de controle especial da Anvisa, e eles, então, precisam ter esse acompanhamento próximo. Conclusões. Se fatos ou mitos sobre os medicamentos catecolinérgicos. São medicamentos antigos, portanto, questionar que falta um trabalho científico com os mesmos, sim, porque eles são de uma época que não tinha tanto essa cultura médica, que é ótima, de fazer pesquisa detalhada, minuciosa sobre esses medicamentos. Mas o histórico de uso deles já é bastante relevante. Poucos trabalhos científicos rigorosos, mas alguns que já garantem esta manutenção. E também quando vemos dados de controle de vigilância epidemiológica, não há lá registros que sejam tão graves a ponto de justificar a interrupção do uso dos mesmos. Necessidade de rigor na prescrição, com a possibilidade de uso legislativo e farmacológico. Ou seja, o que precisa, na verdade, é ter um intenso processo de formação médica de prescritores e o tempo de prescrição estar limitado a partir do acompanhamento médico e do bom senso do prescritor, e não há tratamento específico dos possíveis efeitos colaterais, embora todos possam ser muito bem tratados e revertidos. E mitos. São anfetaminas. Então, são anfetaminas e a maioria dos pacientes sofrem danos psíquicos. Isso é totalmente, além de mitológico, inverídico. Ou seja, não é a maioria dos pacientes que tem prejuízo. Muito pelo contrário. São os pacientes que fazem por autoprescrição, automedicação, uso incorreto, aqueles que adquirem no mercado negro, aqueles cujo médico não teve um cuidado especial na anamnese do início do tratamento. E eles causam dependência, ou seja, causam dependência quando inadequadamente prescritos por conta da decisão do próprio paciente, independente do médico, ou quando o médico prescreveu de maneira inapropriada, sem levar em consideração o histórico de dependência de álcool, tabaco e outras drogas. Falta de pesquisa clínica invalida a eficácia, ou seja, dessa maneira não poderíamos prescrever, por exemplo, dipirona, AS, enfim. Então, falta pesquisa clínica? Falta, sim, porque eles são de uma época que não tinha essa cultura sistematizada de pesquisa. E atualmente a indústria farmacêutica não tem interesse, pelo menos declarado, de fazer pesquisas com os mesmos, porque eles são muito baratos e levariam a pouca lucratividade. Dessa maneira, então, eu como médico psiquiatra e nutrólogo quero concluir que a obesidade é uma questão de saúde pública muito grave, que ela acaba sendo um dos principais ou o principal fator causal para o desenvolvimento e manutenção de hipertensão arterial e diabetes mellitus. E essa obesidade, que leva à hipertensão arterial e diabetes mellitus, tem como consequência da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, especialmente quando não adequadamente tratados, o aumento do risco de acidente vascular cerebral e de infarto agudo do miocárdio, que são as duas principais causas de morte no Brasil e no mundo. Portanto, a proibição dessas medicações foi muito ruim no sentido de tirar 3 possibilidades farmacêuticas, anfepramona, mazendol e fempraporex, já no pobre arsenal de tratamento da obesidade. Então isso foi muito ruim para nós prescritores e, em última instância, muito ruim para os pacientes que beneficiavam tanto desse tratamento. Lógico, sempre esse tratamento junto com a reeducação alimentar, mais a prática de atividades físicas. Portanto, eu, como médico nutrólogo e psiquiatra, faço força junto com a Associação Brasileira de Nutrologia, junto aos meus pacientes, junto aos políticos, junto à Anvisa, para que essas medicações possam ser reconsideradas e voltem a ser liberadas para prescrição.
ainda que a partir daí tenha um processo de sistemático por parte das sociedades médicas de preparação dos médicos para prescreverem e o intenso processo de fiscalização do processo prescritivo. Enfim, muito melhor retomar o uso desses medicamentos e ter um controle rigoroso sobre a prescrição do que deixar os médicos e os pacientes sem beneficiarem desta oportunidade farmacêutica no tratamento da obesidade, que é tão grave. Então, dessa maneira, fico totalmente à disposição para, no meu e-mail, lobo@vidamental.com.br, também nos telefones 11 41 14 0019 e 11 99622 8835, podendo também responder o seu WhatsApp. Então, eu, mais uma vez, quero agradecer muito a todos que estiveram acompanhando esse vídeo e que possam distribuí-lo para o maior número possível de pessoas que possam se beneficiar dessa informação. Nós, da Vida Mental, estamos mantendo a nossa missão de informar a população geral e de formar profissionais de saúde que possam atuar de maneira cada vez mais engajada e com melhores práticas clínicas como forma de atualização pelas nossas aulas. Fique à vontade para entrar em contato e também para aproveitar essa informação da melhor maneira possível. Mais uma vez, o meu muito obrigado.